Ao se referir aos discípulos de Jesus, o famoso pregador Billy Graham afirmou: "Os homens que o seguiram foram únicos em sua geração. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo porque seu coração estava voltado para o lado certo. O mundo nunca mais foi o mesmo." Como teve início o ministério de Jesus? Quem foram seus primeiros seguidores? Uma equipe bem provável estava se formando, que revolucionaria o modo de pensar das pessoas da sua época. Bora conhecer a história desta semana? Venha ver é o tema da lição. Eu sou o Matheus Diniz E eu sou Neila Oliveira, e você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é um prazer estar com vocês em mais essa semana. E caso você seja novo aqui, não perca a oportunidade de inscrever-se para não perder nenhum detalhe dessa história surpreendente que eu vou estar estudando ao longo deste ano. Deixe também o seu like, o seu comentário e agora sim, vamos para o vídeo. Depois que Jesus voltou do deserto, ele fez algo muito estranho. Em vez de logo anunciar sua missão, ele simplesmente se misturou entre os discípulos de João Batista e não fez absolutamente nada para chamar atenção para si. No dia seguinte, quando Jesus veio na direção de João, ele percebeu algo diferente. A luz da glória de Deus estava sobre Jesus. Então, João estendeu a mão e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Era a ele que eu me referia quando disse: "Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim." Então, João contou para as pessoas como no batismo de Jesus, ele tinha visto o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre ele e ter recebido então a confirmação do céu. As pessoas olharam para Jesus e pensaram: este é o Cristo? Muitos dos que estavam ali tinham presenciado o batismo de Jesus e tinham ouvido as palavras de Deus. Mas agora, Jesus estava com uma aparência diferente. Ele parecia abatido, fraco. Apenas João o reconhecera. Veja o que diz aqui. Para a multidão, parecia impossível encontrar alguma ligação entre aquele indicado por João e as expectativas que nutriam. Muitos ficaram desapontados e perplexos. No dia seguinte, quando 2 discípulos de João estavam por perto, João Batista mais uma vez viu Jesus e disse as mesmas palavras, chamando-o de o Cordeiro de Deus. Esses 2 jovens eram André e João. Eles ficaram intrigados e começaram a seguir Jesus. Percebendo que eles o estavam acompanhando, Jesus parou e perguntou o que eles desejavam. Eles tinham gostado muito da conversa e perguntaram então agora para Jesus, a quem eles chamaram de Mestre, onde Jesus estava hospedado, pois eles queriam passar mais tempo ali. Jesus mostrou o lugar e eles então passaram o dia todo com Jesus, numa conversa muito agradável. Que experiência incrível eles tiveram! Agora imagine só como que foi. As palavras de Jesus eram cheias de novidade e beleza para eles. Uma iluminação divina brilhava sobre os escritos do Antigo Testamento. A verdade se destacava sob nova luz. João era um jovem muito sincero e logo ele percebeu quem era a pessoa que estava diante deles. André, por sua vez, não conseguiu conter aquela notícia só para si. Ele correu e foi contar para seu irmão Simão e disse para ele: "Olha, venha porque nós encontramos o Messias." Simão se apressou e foi até Jesus. Assim que Jesus o viu, passou diante de Jesus toda a vida de Simão, a quem, a partir dali, ele passou a chamar de Pedro. Agora, o novo mestre já tinha 3 seguidores, e no dia seguinte Jesus convidou Filipe para segui-lo também. E Filipe convidou a Natanael, que também estava na multidão quando João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus. Porém, Jesus não era exatamente aquilo que Natanael esperava de um Messias, e ele ficou desapontado. Mas então aconteceu algo que não podia mais deixar dúvidas na cabeça de Natanael. Quando Filipe foi chamar Natanael, ele estava sozinho num bosque, meditando sobre as profecias da vinda do Messias. Natanael então chegou e lhe deu a maravilhosa notícia. O detalhe é que Natanael tinha orado e estava pedindo que Deus o ajudasse a saber se aquele a quem João Batista tinha apresentado como o Messias era de fato o libertador. Ali, embaixo daquela figueira, Natanael teve uma resposta direta à sua oração. Quando Filipe disse que era Jesus de Nazaré, filho de José, o preconceito então surgiu no coração de Natanael.
Nazaré não tinha uma boa reputação, e ele começou a se perguntar se realmente poderia vir algo bom dessa cidade. Filipe não argumentou, apenas disse: venha e veja. Assim que viu Natanael se aproximando, Jesus disse o seguinte a respeito dele: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Uau, que declaração! Natanael nem tinha ideia de que Jesus o conhecia. Jesus então disse que o havia visto orando debaixo da figueira. Isso foi suficiente para que Natanael acreditasse em Jesus. Assim, o pequeno grupo começou a ser formado. E Jesus disse que eles ainda veriam muitas coisas grandiosas. E também fez menção ao sonho de Jacó, onde ele viu uma escada com anjos que subiam e desciam sobre o Filho do Homem. Estava começando uma grande jornada com incríveis aventuras. E você não pode perder nenhum episódio dessa história. A história desta semana nos ensina duas importantes lições. A primeira delas tem a ver com nos importarmos com os outros. Aqueles que procuram levar a luz aos outros serão eles mesmos abençoados. Se quisermos experimentar a alegria de Cristo, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício, devemos participar de sua obra para redimi-los. E a outra lição fala da possível ligação com o céu por meio de Jesus. Constantemente os anjos estão indo da terra para o céu e do céu para a terra. Por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, é que toda a bênção vem de Deus para nós. Tomando a humanidade sobre si mesmo, nosso Salvador une seus interesses com os interesses dos caídos filhos e filhas de Adão, ao mesmo tempo em que, por meio de sua divindade, se apega ao trono de Deus. E agora chegou o momento dos abraços. E a gente vai começar com uma base bem criativa. Veja só, um abraço para a base White Trains, da Igreja Central da cidade, adivinhe, de Andradas, Minas Gerais. Um abraço também para os herdeiros da Igreja de Messejana, da cidade de Boa Vista, Roraima. Também para os adolescentes da Igreja de Santo Antônio II, da cidade de Manaus, Amazonas. Um abraço para a base Locomotiva Team, da Igreja Central de Poá, São Paulo. Também para a base Remanescentes da Igreja Central da Igreja de Moreira Salles, Paraná. Para a base Sintonia Team, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Base Última Geração da cidade de Chapecó, Santa Catarina. Para os adolescentes da Igreja Central da cidade de Senador Canedo, Goiás. Também para a base Light World da Igreja da Vila Monteiro, da cidade de Timon, Maranhão. Para a base Engels, da cidade de Abaetetuba, Pará. Para a base Resgatados por Cristo e para o Edson, da cidade do Senhor do Bonfim, Bahia. Para a base Itapetins, da Igreja Central da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. E para a base União Nova, da Igreja da Rosa da Penha 2, da cidade de Cariacica, Espírito Santo. E é isso aí, que bom que você ficou com a gente até o final. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo, não perca essa oportunidade. Também deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com seus amigos. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!